As férias acabaram, chegaram ao fim, vai. E a rotina de estudo e curso extracurricular está voltando aos poucos. A tarefa de se organizar e concentrar na hora de executar as atividades nem sempre é fácil. A gente tem pai que fala assim, é muito difícil, a hora da tarefa em casa, meu Deus. Mas é necessário, né não? Então, para ajudar o seu filho a ter uma rotina mais prática no dia a dia e dar dica de como organizar os espaços e os materiais escolares, a gente recebe a personal organizer Rosângela Reis. Rô, seja bem-vinda, feliz ano novo, meu amor. Que linda você tá. Que bom estar aqui de novo. Que bom. Que linda você veio. Que espacinho lindo aqui, hein? Pois Criança é. precisa de espaço, né? Acabou as férias, é a hora de se organizar para as voltas às aulas. Toda criança precisa ter um tempo em casa dedicado aos estudos. E o grande problema na maioria das famílias, qual é? Ninguém tem esse espacinho reservado. Aí a criança vai fazer a lição de casa na mesa da cozinha, no sofá da sala. Como é que a gente pede para essa criança ser concentrada nesse momento? Aí ela não vai conseguir a concentração necessária. Então assim, minha casa é pequena, não comporta uma escrivaninha desse tamanho. Mas você consegue fazer ali adaptações, mesmo que sejam menores, mas que a criança tenha um cantinho exclusivo para se dedicar a estudar. Legal isso. Aqui, por exemplo, você montou uma escrivaninha, é isso? Isso, eu montei uma escrivaninha. Tá. Então, assim, não precisa a gente ter uma escrivaninha Mega Blaster alta, grande, né? O que você precisa ter de cuidado? Por exemplo, não pode ser algo inadequado à altura da criança. Porque, por exemplo, você tem uma criança que está começando lá no ensino fundamental, no primeiro aninho. Ela vai precisar fazer as lições, mas a mesinha tem que ser adaptada à altura dela. Dá pra ser uma mesinha alta, que a criança não consiga, né, na cadeira, sentar e tal. Então, uma mesinha na altura dela, uma cadeira que ela consiga se adaptar, que seja confortável, né? É recomendado que tenha uma ergonomia ali adequada para aquela idade da criança, tá? Vai crescendo, você vai adaptando. Aqui a gente fez uma escrivaninha um pouquinho para uma criança um pouquinho maior, mas dá para você fazer ali de forma lúdica também para aquela criança que está começando no ensino fundamental. Boa. E aí, ter o essencial que ela vai precisar, né? É legal ter uma decoraçãozinha, é legal, de repente, ter uma velinha aromática para dar um cheirinho, para despertar o foco para aquela criança, entendeu? É bom ter um cantinho para você pôr o lápis, porque senão o que vai acontecer? Ela vai espalhar tudo na mesa. Vai. E depois não vai querer guardar, né? É importante que dentro desse planejamento de organização da rotina à volta às aulas, a criança tenha um tempo determinado na rotina dela para os estudos e que isso seja colocado num papel. Por isso que eu trouxe aqui na mesa um plannerzinho. Esse hábito de fazer o planejamento de todas as atividades é muito importante para a criança. Que legal! E aí você vai colocar os horários para ela estudar, Exato. É isso? E ela consegue visualizar semana por semana. E é importante fazer isso. Eu posso fazer por mês? Você pode fazer por mês, mas para a criança, mais que 5 dias é difícil para ela guardar. E ali ela consegue ficar menos ansiosa do que vai acontecer depois no dia. Então, amanhã, na terça-feira, eu vou para a escola, depois quando eu chegar da escola eu vou almoçar, quando eu chegar do almoço eu vou para o inglês, quando eu chegar no inglês eu vou para o judô. E ali ela tem uma sequência, ela consegue visualizar e diminuir a ansiedade. Porque assim como nós, a criança também fica muito ansiosa com as atividades do dia. Muito legal isso. Tá? E aí você cria uma disciplina. Exato. Né? Que é importante para a criança. Uma coisa, Abi, que eu falo muito, né, no mundo da organização. Todo mundo cobra ser organizado, mas ninguém ensina. Começar esse momento é o melhor momento. Eu comecei no mundo da organização, não era uma pessoa extremamente organizada, mas a organização entrou na minha vida por isso aqui. Pela organização de semana, rotina, pela organização de um planner, para ter uma agenda. Então, hoje eu tenho 2 adolescentes de 15 anos que quando está terminando o ano, eles já estão pensando na agenda do ano seguinte, porque eles têm esse hábito. Que legal. Então, a gente só consegue ser pessoas mais organizadas se a gente desenvolve esse hábito e se a gente põe em prática. Começar nessa idadezinha das crianças e começar pelo estudo, pelo planejamento, por ter um tempo para cada coisa, é a forma que você vai ter
um jovem mais organizado, um adulto mais eficiente, mais produtivo, porque isso vai trazer organização para eles. E deixar com que esse cantinho, né, seja um cantinho organizado, né? E seja prazeroso, né? prazeroso. Dá até vontade de sentar numa mesa dessa para você bonitinho desenhar. aqui. E isso também vai trazer o quê? Vai estimular a criatividade. Aham. Entendeu? Então, assim, olha, uma dica super top. Tem, assim, coisinha amarela, porque o amarelo, ele estimula a criatividade. Então, na mesa de estudo, ter o verde, ter o amarelo, ele vai estimular a criatividade. Por isso que eu usei ali. Gostei. E na mochila da criançada, como é que a gente organiza a mochila? Porque mochila é igual bolsa de mulher. Quando a gente deixa de arrumar toda semana, que depois você não lembra mal o que você colocou e acha que tudo tá lá. Sim. Então, assim, importante das mochilas, que é uma coisa... Essa aqui é uma mochila de costa, né? Uhum. Vou pôr aqui em cima da mesa para a câmera poder pegar. O que é importante na mochila? Às vezes a gente não se preocupa com isso, mas é um detalhe muito importante. Ela ter compartimentos separados. Essa mochila, quando você ver aqui, ela tem esse bolso maior, esse bolso menor, um outro bolsinho, e todos eles são separados internamente, são divididos, não tem comunicação entre eles. E isso é muito importante, para poder a criança já saber, assim, tipo, no compartimento maior eu vou colocar o caderno, o livro, no compartimento menor aqui eu vou colocar a agenda, o estojo, e no pequenininho eu vou poder pôr um documento, uma coisa que eu precise ali. Então, ela já vai trazer para você essa coisa de dividir, de separar, e isso é muito importante na mochila. Agora, o grande problema são as mochilas de rodinha, que a maioria das crianças pequenas tem. Que elas têm só um zíper e não tem compartimento nenhum. Aí, a dica, né, é você usar o máximo possível. Aqui eu trouxe algumas opções. Que bonitinho, mas aqui tem tudo. Usar o máximo possível bolsinhas, separadores, ó, tipo aqui. Esse estojinho, ele não tem compartimento interno. Mas aí dá para separar, tipo, esse estojinho é dos lápis comuns. Você vai fazer um outro estojo só dos lápis que usa para pintar, ou da cola, ou do... Entendeu? E separar. Por que mulher perde as coisas dentro da bolsa? Porque ela solta tudo dentro da bolsa. E a mesma coisa vai acontecer com a criança. Mas aí, se você ter estojinhos para separar esses itens, vai ajudar a criança a encontrar. Estojos assim são excelentes, ó. Facilita bastante, hein? Quando a gente tem o estojo com repartição. Ó. Olha isso. Com certeza. Deixa muito mais prático. Muito melhor. E a outra dica aqui, esse gaveteiro aqui, é quando você vai ter uma escrivaninha que não tem gaveteiro. Legal. Igual quando a gente faz na nossa gaveta de coisas da cozinha. Exato. Né? Ela não tem gaveteiro. Então, esse organizador aqui, ele traz uma função de gaveta. E aí você consegue colocar itens aqui e outros itens aqui para a criança se organizar. E você acha interessante nessas mochilas de rodinha, por exemplo, às vezes tem recadinho da escola, colocar pastinhas, por exemplo, uma pastinha para isso, uma pastinha para aquilo, é legal? Uma pastinha para isso, uma pastinha para aquilo, estojinhos, estojos ou pastas transparentes. Para saber o que tem dentro. Porque senão, você põe um monte de pasta dentro da mochila da criança. Aí a criança guarda, só que ela não lembra o que tem em cada pasta. Aí ela fica abrindo, perdida, todas as pastas que tem lá. Então, ou você usa pastas transparentes, ou você faz uma cor para cada coisa. Boa. O verde para as lições de casa, o azul para matemática, o vermelho para... Como acontece, por exemplo, vamos ver aqui, Pega pra mim aqui Olha, mas fichário. Essa escrivaninha tá muito chique, Tá gente. muito chique, tem tudo. Como nos fichários, por exemplo. Os fichários, eles têm cores diferentes, ó, pra cada matéria. Pra cada matéria. Faça o mesmo com as pastas, né? A organização, o material escolar, eu falo que ele é encantador, porque ele te dá inúmeras possibilidades de você se organizar. E para a gente não terminar sem falar da lancheira... Porque às vezes a gente coloca a maçã, joga dentro da bolsa. Vai a maçã, ou você vai levar uma marmitinha, você joga o garfo e a faca lá no fundo. Exato. Tô falando com vocês, né? Vocês têm a mochilinha da escola, a mochilinha do serviço, é igual, né? Estragou tudo. Aí esquece, a fruta a gente leva para passear. Então, o importante e o bem legal é você ter organizadores compactos,
que você consiga colocar. Por exemplo, a gente tem uma garrafinha aqui que é térmica, a gente tem esse potinho que é transparente. Lembrem sempre separado da mochila. Separado, a lancheira separada da mochila. Tá. Por quê? Geralmente, o que acontece? Você vai levar um item que estava gelado. Ele vai transpirar, ele vai suar, né? Ele fica aguinha. E aí, molha o caderno, molha a agenda. Então, separa da mochila, tá? Existe no mercado muito desses itens assim, ó. Ah, é legal, de encaixe. Eles são de encaixar. Então, você tem 2 em 1 aqui. Você pode separar, sei lá, uma noz, um biscoitinho, a própria frutinha. Tipo, dá pra pôr 2 frutinhas aqui dentro. E ter ali algo colorido, né? É divertido e sem estragar. Adorei. Tem perguntinha do Léo pra você. Bora lá. Perguntinha. Ó, você como uma organizer, né, uma organizadora e mãe de adolescentes também, o que na sua opinião é melhor para organizar as matérias? A gente sabe que tem o tal do caderno inteligente hoje em dia, tem o fichário e tem os cadernos comuns. O que na sua opinião é melhor para organizar cada matéria? Matéria e cadernos em escola depende da habilidade de cada um. Então, a Abby, por exemplo, pode ser a pessoa que vai dar super certo com o caderno inteligente. Eu tenho uma adolescente que adora o fichário e tem outro que ama o caderno. Então, vai depender sempre da habilidade de cada um. O fichário é muito bom, porque você não precisa levar peso. O caderno inteligente é bem legal, porque você pode trocar as páginas de locação, de onde estão as coisas. Mas, se não for uma pessoa que tem uma organização ali, na hora dele tirar a página, de trocar de lugar, ele vai rasgar e vai perder aquela anotação. Aí, de repente, é melhor usar o caderno. Essa organização, ela é muito pessoal. É como a organização dos armários dentro da casa, ou mesmo da mochila, que a mãe faz do jeito que a mãe acha que é interessante e não pergunta para o adolescente como vai ser importante para ele, porque é ele que vai usar. Exatamente. Então, não adianta a gente querer impor. Então, na hora de comprar o material escolar, né, é importante você levar. Muitas mães vão lá e compram tudo do jeito que ela quer, porque não quer levar o filho para escolher. Porque aí vai dar trabalho, vai querer o caderno caro. Mas é importante, pelo menos, perguntar. O que faz sentido para você? O caderno inteligente, você já ouviu? Você já conheceu, né? Por exemplo, eu tenho 2 adolescentes. O caderno inteligente, ele tá na moda entre os adolescentes agora. E aí a minha filha ficou, mãe, eu quero um caderno inteligente. Eu falei, então tá. Mas antes da gente comprar um caderno inteligente, vamos ver o caderno inteligente na papelaria? Para você entender como ele funciona e ver se ele vai fazer sentido para você. Toda a organização tem que ser assim. E isso é muito legal, porque quando se fala em organização, fala-se em funcionalidade, né? Então tem que ser funcional. É igual quando a gente vai na casa das pessoas que são extremamente organizadas, mas assim, você não pode sentar direito, porque pode sujar, você tem medo. Não é funcional. Você não se sente à vontade e não tem a funcionalidade que precisa ter. A organização, ela não é isso. Não é isso. Então, uma coisa que é importante todo telespectador pensar. O que você está vendo aqui é uma coisa de cenário, é uma coisa que a gente está mostrando. A organização da televisão, a organização da novela, a organização da revista, ela só vai acontecer lá. A sua organização vai ser diferente, porque tem vida. E tudo que tem vida no dia a dia, por exemplo, se você chegar na minha casa no horário do jantar, vai estar tudo organizado. Porque tem vida ali, a gente está jantando, tem louça suja na mesa. Então, isso a gente tem que tirar esse estigma, que a organização ela tem que ser tudo perfeito. Não tem um mundo perfeito. Tem um mundo funcional, tem um mundo prático. E aí não adianta, porque aí o que você vai fazer com o seu adolescente, com o seu filho, se você fizer desta forma? Você vai impor uma organização que na prática ela é muito chata para acontecer. E aí ele nunca vai querer se organizar. Exato, porque a organização é facilitar. Exato. Organizar é facilitar a nossa vida, minha gente. E por falar nisso, quem facilitou a nossa vida hoje foi o Mariano Móveis, que emprestou pra gente essa escrivaninha aqui, essa escrivaninha, né? Coisa bonitinha de estudar aqui. E é muito legal ter esse espacinho. O telefone é o 12-3105-2892. E vou aproveitar e passar os seus contatos também, Rô. Você de casa, aproveita para organizar a sua vida, facilitar a sua vida. @ro.reisorganizer, tudo junto. O site é roreisorganizer.com.br e o telefone é 11 99 118 40 34. Ainda tá com o curso? O curso tá lá. Tá lá? Sua casa organizada? Sempre. Então aproveite para a sua casa ficar sempre organizada. Exato. Obrigada. É com você, Leonardo.